Olá, eu sou o Felipe Sopia, esse é o Drop de Sociologia e o vídeo de hoje é especial. Eu perguntei lá no Twitter, se você não conhece, quiser conhecer, é @dropssociologia, se as pessoas estavam interessadas em compreender o que é antropologia. Disseram que sim e eu estou aqui para fazer esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, a gente pode começar a falar da antropologia de duas maneiras. Ou pela história da disciplina, ou pela especificidade dela diante das outras ciências. Eu escolhi esse segundo caminho porque o primeiro envolve uma outra discussão que levaria muito tempo e ficaríamos restritos a um determinado período histórico. Aqui eu vou fazer um apanhado geral para a gente entender essa singularidade. A antropologia, ela compõe as ciências sociais, junto com a sociologia e a política, a economia e a administração. A economia e a administração são ciências sociais aplicadas e a sociologia e a política, elas formam com a antropologia o curso de ciências sociais no Brasil. Na verdade, existem cursos só de antropologia, bacharelados em antropologia. Mas no Brasil eles ainda são poucos, a grande maioria está nas ciências sociais. Então, se você pensa em estudar ciências sociais, você saiba que haverá o curso ou cursos de antropologia, no decorrer da sua formação, que é a sociologia política. E a antropologia são a base do curso. E, junto com elas, vem outras disciplinas de métodos, de economia, de políticas públicas que vão auxiliar na sua formação. Então, qual é a diferença entre a sociologia, a política e a antropologia? A sociologia está preocupada com as sociedades que passaram pelo processo de industrialização, e a gente sabe que quando uma sociedade ela começa a se industrializar, ela deixa de ser agrária de modo geral, isso, tá, gente? Ela perde a preponderância do mundo agrário e passa a se compreender, a se entender a partir do mundo urbano. Ela passa a se organizar a partir do mundo urbano. A sociologia está preocupada com essas transformações do mundo agrário no mundo urbano, na forma como que esse urbano se organiza e nas sociedades que estão passando por este processo. Estas sociedades, elas estão aonde? Ou elas são organizadas de que forma? Politicamente em estados-nação. E a política, ela está preocupada com estas relações de poder. Então, no Estado-nação, na democracia, ditadura, nas relações exteriores entre países, no presidencialismo, parlamentarismo, na justiça coletiva, que organiza a sociedade naquilo que a gente pode chamar de sociedade moderna. É problemático essa questão? Porque tem um juízo de valor ali entre uma sociedade que é moderna e outra que não é. Entretanto, para pensar no geral, serve. E a antropologia? A antropologia, ela nasce preocupada com as outras sociedades. Outras em relação a quem? Em relação à Europa. Então, os europeus estavam preocupados em compreender as sociedades que não são europeias, que já estavam na América, na Oceania, na África, antes da dominação, antes do processo de colonização desses territórios. E então, o que a antropologia faz? Ela vai em direção a estas sociedades para compreender a forma como os sujeitos que lá estão observam a realidade e, a partir dessa observação da realidade, constroem modos de vida que são distintos.
Como assim? Então a gente pode pensar nas sociedades indígenas da América. A gente chama de sociedades indígenas para englobar um conjunto de sociedades muito heterogêneo. Um conjunto heterogêneo, na verdade. Como cada um desses grupos observa a realidade e constrói as suas relações sociais. E essas relações sociais vão desde relações de produção. Então, como é feita a divisão do trabalho, por exemplo. O que eles produzem e como eles produzem a sua sobrevivência. Como eles se organizam politicamente. Qual é a vida espiritual dessas sociedades? Qual é o parentesco? Isso é, como é que eles se vinculam em relações de, genericamente, a gente pode chamar de casamento, filiação, a economia, como a herança passa de um para o outro no tempo. E aí você compreende que a antropologia está preocupada tanto com aquilo que é básico, a produção, o modo de produção para a sobrevivência. O que é o modo de produção? É a forma como os sujeitos se dividem, né, e produzem alimentação, caçam, quem caça e quem produz e quem vai para a agricultura, o básico, até aquilo que a gente pode, aquilo que é mais conhecido, a antropologia, no senso comum, né? Este mundo da cultura, entre aspas. Por que entre aspas? Porque geralmente quando a gente fala em antropologia, isso já nos remete a danças diferentes, religiões diferentes, a acessórios diferentes de roupa, cabelos diferentes, né? Tipos de penteado, tipos de ritual, que são muito diferentes dos nossos. Isso nos chama a atenção. Mas a antropologia não está só preocupada com essa superfície, que é muito interessante de compreender, mas também está preocupada com as relações por trás delas e os significados dessas relações. Estrutura, vamos dizer assim, a antropologia está preocupada com a estrutura social, isto é, como os sujeitos se dividem em papéis sociais, hierarquicamente ou não organizados, ou mais ou menos hierarquicamente organizados, e quais são as relações que ordenam estes papéis. Então, a conduta diária entre os sujeitos, que, por exemplo, tem um papel espiritual ligado à religião, o outro que tem um papel ligado à política. Por exemplo, na divisão entre os sujeitos, né? A liderança feminina, a liderança masculina, se a sociedade ela é patrilinear, matrilinear, isto é, se a descendência dela passa pelo lado da mulher ou do homem, se ela é patriarcal, se ela é matriarcal, isto é, se o poder político se organiza pelas mulheres ou pelos homens. Mas há outras questões também, como, por exemplo, a própria ideia de gênero, que nós temos pode ser diferente. Nós temos, digo, a nossa sociedade tem uma ideia de gênero X, outras sociedades podem ter outras, né? E cabe ao antropólogo, à antropóloga, compreender. O Geertz tem uma série de perguntas interessantes, tem uma colocação interessante para especificar o que é a antropologia, que aí a gente chama de etnografia, que é o processo mesmo de interpretar estas singularidades. Então é para a gente entender o que as pessoas pensam que são, o que elas pensam estar fazendo e qual é a razão que as leva a pensar desta maneira para fazer o que fazem. E aí você pode olhar assim e falar, a gente pode aplicar isso no nosso mundo. E de fato a gente pode. Nosso mundo, eu digo a nossa sociedade, né? Sociedade moderna, entre aspas também.
Pode sim. A antropologia ela nasce para estudar o outro na sua relação com as sociedades industrializadas, com a sociedade europeia, mas na medida em que as sociedades urbanizadas, industrializadas, também são heterogêneas, a gente pode usar a antropologia para compreender os grupos que existem nessas sociedades. Então a gente pode estudar as sociedades da periferia, e eu digo da periferia do urbano, né, das regiões pobres, dos subúrbios, das favelas, a classe média, a classe alta. A gente pode estudar as religiões que existem, inclusive o cristianismo, porque, mais uma vez, quando a cultura está perto de nós, a gente dificilmente é estranha, a gente leva ela como normal. Então, por exemplo, uma série de valores cristãos, a gente leva como se fossem valores universais, que todo mundo obedece. O que não é verdade. Há outras religiões na nossa sociedade que têm outros conjuntos de valores que as pessoas levam consigo para viver suas vidas. Então a gente pode estudá-las. E aí, mais uma vez, se existem vários tipos, isso significa que a gente não precisa ficar restrito só a estudar um tipo. A gente pode fazer comparações entre religiões, entre periferias, entre as classes médias e entre classes altas. Então, a antropologia também te dá essa possibilidade de comparar sociedades. Mas, e aí que é interessante, no nosso caso, e no caso das outras sociedades, vamos chamá-las de contemporâneas, né? Esse conjunto de diferentes sociedades que vivem, independente de onde vivem, independente do sistema de governo que elas tenham em comum ou não. Porque, veja, a gente chama de sociedade moderna porque todas se organizam em estados-nação, tem presidente, tem um chefe de estado ali, né? Um primeiro-ministro, qualquer coisinha, tem indústria, tem classe trabalhadora, tem burguesia, tem o sonho da democracia. E a gente fala, nós somos iguais. E a gente se toma como uma coisa só. E se a gente olhar para o mundo, os países, as sociedades que estão dentro dos países não conformam uma coisa só. Tem coisas em comum, tem elementos em comum, mas as sociedades são distintas. O Brasil não é os Estados Unidos, né? Nem a Bolívia é o Brasil. Assim como o outro erro comum, nem todo país da África é igual. Há muita diferença. Mas a gente pega essas diferenças e deixa elas de lado e olha só para uma série de assuntos, como a organização do Estado, para falar que somos a mesma coisa. E como outras sociedades não têm esta organização de Estado, por exemplo, nem toda sociedade que existe se organiza como um Estado-nação, tem um presidente, a gente fala que elas são outras. Geralmente a gente inferioriza porque aí tem uma questão de valor também, né, de valor moral, né, que nós somos melhores, mais evoluídos, etc. Tem esses preconceitos, sim. Elas são diferentes da nossa sociedade, ponto, só isso. E a gente pode então chamar este conjunto de sociedade contemporânea. Contemporâneo também porque a antropologia está muito preocupada com a vida existente. Os sujeitos vivos, as sociedades que existem, não aquelas que deixaram de existir. Você pode estudar o passado de uma sociedade, mas a antropologia não costuma estudar as relações de sociedades que não existem mais. Isso provavelmente fica a cargo da arqueologia. E você pode também fazer comparações entre uma sociedade industrializada e uma não industrializada. Também é possível. Também é possível compreender como uma sociedade não industrializada compreende
a sociedade industrializada. A gente pode fazer o caminho inverso. Porque, veja, as sociedades todas estão em relação umas às outras. Se a gente as observa de uma determinada maneira, elas também nos observam de outra maneira. E nós nos relacionamos a partir destas maneiras. Então a gente pode também fazer uma análise dessas trocas que acontecem entre sociedades. Porque a cultura, e aí num sentido mais geral e clássico, que é toda a construção material e imaterial das sociedades, surge nessa relação. Eu só tenho sociedades diferentes porque eu tenho sujeitos que se relacionam e se compreendem como diferentes nessas relações. Muitas vezes, mais uma vez, o senso comum nos leva a pensar que a cultura é algo fechadinho, né? E que qualquer semelhança, por exemplo, se o indígena usa celular, as pessoas falam, não é mais indígena. Uma grande bobagem. As sociedades estão vivendo no mesmo tempo, e nesse caso no mesmo espaço que é o Brasil, e elas podem sim se relacionar, e nessas relações não envolvem só fala, elas envolvem a utilização de material, a troca econômica, aquilo que deixa as relações mais facilitadas ou não, porque a gente também precisa entender que as relações sociais, elas não são só feitas de aproximações, elas também são feitas de distanciamento. E aí, por exemplo, a guerra é um tipo de relação social. O distanciamento é um tipo de relação social. O racismo, se for olhar para o Brasil, é um tipo de relação social que afasta pessoas por uma série de razões. De moralidade, para que uma se sinta melhor que a outra, pela cor da pele. E os diversos preconceitos que nós temos também de identidade, de gênero, é tudo relação social. Então a antropologia também pode estudar o racismo, pode estudar as questões de gênero, as relações entre idades, por exemplo, adolescentes, jovens, adultos. A antropologia é um campo muito vasto, aliás. O mundo é heterogêneo, o mundo é complexo, e a antropologia pode estudar essa complexidade. E como é que ela estuda essa complexidade? Com um trabalho de campo, genericamente um trabalho de campo. Entrar em contato com as pessoas. Então, dificilmente, se você não está falando de um antropólogo que está estudando documentos, esse profissional ele vai estar em campo, ele vai tirar o seu conhecimento das relações que ele constrói com os sujeitos que ele está pesquisando, com a sociedade que ele está pesquisando. Então, por exemplo, eu quero conhecer o sistema matrimonial de uma sociedade X lá na Ásia. Então eu preciso ir. Então, quais são meus passos? Melhor assim, né? Eu vou construir um objeto de pesquisa. Então, qual é o meu objetivo geral? Qual é o meu objetivo específico? O que justifica a minha pesquisa? Eu vou ler materiais já produzidos sobre aquilo que eu quero estudar. E após isso, eu posso passar um período de tempo lá nesta sociedade, na Ásia, que pode ser um período contínuo ou não, vivenciando a vida ao lado deles, participando de cerimônias, de rituais, da vida política, entrando em contato com essa população, conversando, pesquisando, entrevistando. Você pode fazer entrevista aberta, né? Como uma conversa, uma entrevista fechada com perguntas. Ou
semi-estruturadas com algumas perguntas específicas, mas aberto para aquilo que as pessoas quiserem te contar. Mas para você, antes de você fazer isso, e com a ajuda da bibliografia, você precisa fazer um exercício, que é o exercício do estranhamento. Eu falei dos preconceitos, não é? Que nós temos em relação às outras sociedades. E que a gente leva como se fosse a coisa mais normal do mundo. A antropologia é uma ciência. Então eu preciso me despir destes preconceitos, eu preciso me despir dos meus juízos de valor. E mais importante que isso, eu preciso me despir do meu senso comum, do meu julgamento rápido. Por exemplo, no Brasil as pessoas usam preto pro luto. Aí naquela sociedade, você vê que as pessoas estão indo a um enterro e está todo mundo de preto. Aí você faz uma relação automática. Lá também é igual ao Brasil. Os motivos para as pessoas daquela sociedade irem de preto é porque elas estão tristes, que elas estão demonstrando a sua perda. Aí você anota isso lá, sem perguntar nada para eles. Isso é um pré-julgamento. Porque para você entender por que as pessoas lá vão de preto aos enterros, você precisa perguntar. Você precisa entender o que está acontecendo. Então, quem morreu? Por que morreu? Qual é o sentido da cor da roupa, por exemplo? Se tiver algum, às vezes nem tem. Você precisa entender isto. Então, é estranhar de fato. É se colocar como um sujeito que vai conhecer um mundo sem julgá-lo. Assim, evidentemente, vamos colocar assim, você não consegue se despir de tudo porque você é um sujeito também no mundo que tem suas convicções, que tem as suas ideias. Mas esse é um exercício que você precisa fazer. E como que você se afasta disso, mais uma vez? Contando também com a bibliografia, com a conversa com os professores, com os colegas. Você precisa fazer esse trabalho constante de sempre estranhar. E não é difícil fazer esse exercício. Quando você sair da sua casa e olhar em volta, que às vezes, por exemplo, você está indo para a escola, está indo para o serviço, você passa todo dia pela mesma rua. Você acha que já conhece aquela rua. Quando você for fazer isso na próxima vez, vai como se você não conhecesse aquela rua. Vai observando. E se você vê, por exemplo, uma parede descascada, uma casa só de tijolinho, você não vai pensar, aquela pessoa é pobre, não tem condição de botar um reboco. Você vai se perguntar por que há, por exemplo, casas com reboco e casas sem reboco. É um trabalho diário, mas é um trabalho muito simples de ser feito. Não exige, por exemplo, comprar um microscópio. Veja, a antropologia tem essa facilidade. O nosso instrumento é aquele que já vem de fábrica, então são os sentidos, seja quais sentidos foram esses. Né? Há quem possa ouvir, há quem possa olhar, há quem possa sentir o sabor de alguma coisa, há quem não possa. E toda a metodologia será feita a partir dessas possibilidades do pesquisador, por exemplo. Se eu não tenho financiamento, se eu não tenho dinheiro para ficar um ano nessa sociedade X lá na Ásia, eu vou precisar recortar o meu objeto de pesquisa. Eu vou precisar criar mecanismos que me possibilitem fazer uma pesquisa tal como eu acho interessante, tal como acharam interessante, para, por exemplo, um professor, uma professora apoiar minha pesquisa, me orientar nela. E a gente vai construindo a pesquisa assim. Eu vou anotar tudo em caderninho, eu posso tirar foto, eu posso gravar entrevista. Tudo, evidentemente, se as pessoas autorizarem. Né? Porque, veja, você está chegando como um desconhecido ali. Você também vai ter um lugar nessa sociedade.
Mas você também precisa encontrar um lugar nela para que facilite a sua investigação. E aí, depois de eu passar um tempão lá, aí eu saio dessa sociedade com um monte de foto, um monte de entrevista gravada, um monte de anotações, até artefatos que você porventura compra, trocou. Você vai voltar para casa e você vai começar a interpretar tudo aquilo que você viu. E como é que eu faço essa interpretação? Mais uma vez, à luz da experiência que eu tive lá, das teorias e do método que eu apliquei. O Guedes, que é um antropólogo que eu gosto bastante, ele vai dizer que o trabalho do antropólogo é pegar tudo aquilo que você viu, sentiu, conversou, registrou, em sua confusão, porque veja, se a gente está num mundo que a gente não conhece, e mesmo se for um mundo que a gente conheça, se estiver na nossa sociedade, nós vamos nos deparar com falas interrompidas, com conversas pela metade, com questões que a gente não entende muito bem. A gente não vai pegar esse material e jogar para as pessoas lerem. A gente vai ordená-los de uma determinada forma que as pessoas compreendam aquilo que está sendo, aquilo que foi observado. Né? Você vai tentar explicar o que as pessoas são, o que elas pensam que estão fazendo, o que elas, com qual objetivo elas fazem o que estão fazendo, de uma maneira que a gente entenda, da maneira científica. E se você quiser também ajudar todo mundo de uma maneira com que as pessoas leigas entendam também. E assim a antropologia vai compreendendo a diversidade do mundo. E pode sim ser usada para ajudar o mundo a se tornar um espaço mais justo, para que todas as sociedades vivam da sua maneira, da maneira que elas acham justo, né? Sem imposições, sejam elas quais forem. E a gente sabe muito bem qual elas são. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu sou Felipe Sopi e até a próxima.